E aí, galera do segundo ano da noite do Sênico Teles, vamos para as orientações da aula, das atividades, perdão, da semana 2. Essa semana 2, ele começa a falar de uma forma mais específica da luta das colônias da América pelas suas independências, né? Elas, o Brasil, a região onde hoje é o México, a Argentina, os países, as colônias, as regiões que eram dominadas pela Espanha, começam a levantar a bandeira, a ideia da liberdade, da independência. E essas ideias, essa bandeira, é levantada por causa das ideias iluministas, das ideias que estão que estão fervilhando lá na Europa e que estão chegando aqui na América. E muita gente se pergunta, mas como é que chegavam essas ideias aqui? Os filhos dos mais ricos, né, das elites aqui coloniais, iam estudar na Europa e traziam muitas vezes essas ideias e colocar aqui para o Brasil e elas acabavam se espalhando. Claro que não na mesma velocidade que nós temos hoje com os meios de comunicação, mas principalmente através do boca a boca, né? Porque aquela época a maioria da população não sabia ler. Então, as ideias iluministas, os acontecimentos, eles eram acessados principalmente por uma elite letrada, que era um grupo pequeno, de 5, 10% da população dessas colônias, tanto do Brasil quanto das colônias das áreas dominadas pela Espanha. Então, o que nós temos que pensar? Que era através do boca a boca que essas ideias de liberdade iam se espalhando. Poucos, né, tinham acesso realmente às leituras, aos livros que defendiam governos mais democráticos, governos mais livres e direitos que os cidadãos até então, na maioria dos países, não usufruíam, principalmente nas colônias. Porque os países que nós conhecemos hoje da América, Brasil, Argentina, Brasil, Argentina, México, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Colômbia, Bolívia, todos esses países, eles foram colônias. E como colônias, nós não tínhamos direito a nada. Era obedecer o que vinha lá da Europa, do país que mandava na gente, e acabou. E aí de quem contestasse. Exemplo de quem contestou: Tiradentes. Contestou e terminou enforcado. E geralmente os portugueses, né, costumavam fazer essas punições num ato público, né? Fazia todo um grande espetáculo para poder mostrar para a população, né, o que acontecia com aqueles colonos que desobedeciam, que desafiavam, que contestavam as decisões, as ordens da metrópole, do rei, né, do governante mor, do dono da colônia, do governante do país que mandava na colônia. Então ele fala muito aqui, né, de 3 fatores que influenciaram muito a independência das colônias aqui do continente americano. As ideias iluministas, que pregavam o fim do autoritarismo, pregavam mais liberdade, pregavam mais igualdade, menores diferenças sociais e por aí vai. Também a independência dos Estados Unidos, porque os americanos, os norte-americanos, eles foram os primeiros a ficarem livres da dominação europeia aqui na América, porque os Estados Unidos também foi colônia, só que eram colônia, eles eram colônia da Inglaterra. Então eles acabaram se conquistando a sua independência no final do século XVIII, né, até antes da Revolução Francesa, e isso serviu de inspiração para as colônias dominadas pela Espanha e para o Brasil, que era a colônia portuguesa. E um terceiro fator que pesou muito nessa história foi a questão da luta dos burgueses, da elites coloniais, em ter acesso à industrialização. Porque com a Revolução Industrial no final do século XVIII, lá na Inglaterra, e depois essa revolução, né, a máquina se espalhando pelo resto do mundo, passa a haver a possibilidade de se ganhar dinheiro cada vez mais através da mecanização. E era proibido o uso
de máquinas, no caso, era proibido até o funcionamento de manufaturas, de fábricas nas colônias. Então, só havia um jeito de você poder abrir uma fábrica, você se modernizar, só havia um jeito de você ficar livre da exploração e das ordens arbitrárias e absurdas que vinham da Europa, ou do país especificamente que mandava na região onde você vivia. Era se libertando, era conquistando a sua independência. Então, logo na primeira questão, ele fala para você, olha, a crise do sistema, né, na primeira atividade 1 tem 2 perguntas. A crise do sistema colonial provocou a independência das colônias americanas? O que ele chama de que seria essa crise do sistema colonial? Seria essa contestação, os movimentos que começam a surgir aqui na América Espanhola, as manifestações que começam a surgir aqui na América Espanhola, no Brasil, contra a dominação dos países que até então aqui existiam. No caso do Brasil, a dominação portuguesa. No caso do México, da Argentina, da Venezuela, dos demais países aqui da América Latina, que começava a se questionar o domínio espanhol. Então, essas manifestações, né, elas ajudaram a provocar a independência da América, das colônias americanas? Aí ele pede para você explicar, você vai falar sim ou não, e dá uma justificada, dá uma explicada, olha, sim, porque havia o desejo de uma modernização, havia o desejo de uma elite colonial que queria se livrar dos abusos dos impostos que eram cobrados, que queriam enriquecer cada vez mais e viram num processo de industrialização uma maneira de isso acontecer, e a própria burguesia, né, a própria elite colonial, ela queria governar o seu próprio país, mas ela não podia porque as ordens vinham da Europa, do país do governante do país que mandava na colônia onde essa elite vivia. Logo, eu não tinha poder político quase que nenhum, poder de decisão quase que nenhum. Então, isso tudo pesa na luta para se conquistar a independência. Ainda na atividade 1 tem uma segunda pergunta, que diz o seguinte: elas realmente ficaram livres? Quando o Brasil conquistou a sua independência no dia 7 de setembro de 1822, vamos usar o Brasil como exemplo, nós ficamos livres de Portugal. Então agora nós não precisamos mais obedecer às leis que vinham de Portugal. Quem passou a governar o Brasil foi o Dom Pedro I, ele mandou fazer uma Constituição, então as leis que nós passamos a obedecer passaram a ser feitas aqui no Brasil e os nossos governantes eram brasileiros. Beleza? O mesmo aconteceu no México, o mesmo aconteceu na Argentina e nos demais países aqui que pertenciam à Espanha e que aos poucos foram conquistando a sua independência também. Mas pensando no caso do Brasil, para a gente poder ajudar a responder a questão 2. Quem muito ajudou o Brasil a ficar independente foram os ingleses. Porque a Inglaterra, ela assinou uma série de acordos com o rei de Portugal na época, e através desses acordos, o Brasil foi garantindo a sua liberdade econômica e depois a liberdade política. O primeiro grande passo para o Brasil ficar independente foi garantindo que o Brasil teria liberdade para fazer negócios com qualquer país do mundo. Fato que antes era proibido. Isso passa a existir no Brasil a partir da vinda da família real portuguesa para cá. Uma história que nós vamos abordar mais à frente nas próximas semanas. Então, o que acontece? Nós ficamos livres de Portugal? Ficamos. Mas ficamos muito ligados, gente, à Inglaterra. E não foi diferente das colônias espanholas. Porque as colônias espanholas, elas também ficaram muito influentes do capital inglês, muito dependentes do dinheiro inglês, porque eram regiões pequenas, os países que eram colônias espanholas são até hoje regiões territorialmente pequenos, com poucos recursos naturais, então eles tiveram que iniciar a sua vida de país independente com recursos emprestados dos ingleses. Então, baseado nessa informação, será que realmente essas colônias
após as suas independências oficiais, elas realmente podem ser consideradas livres, ou elas só trocaram de colonizador, só trocaram a forma de dependência? Porque antes a dependência ela era política, porque tinha que obedecer às leis que vinham de fora, e econômica, porque se podia se comercializar somente com quem mandava na colônia. Agora, uma vez livre, a questão política está resolvida. Nós que fazemos as nossas leis, nós que temos os nossos próprios governantes. Mas ficamos dependentes, meio que escravos do capital, do dinheiro inglês. E aí? Isso significa independência plena, completa? Sim ou não? Fale com suas palavras. A atividade 2, para quem fez a atividade online, está fazendo a atividade online, ela pede para assistir um vídeo que fala sobre a independência da América Espanhola. Tá joia? E depois tem um texto, logo em seguida, que fala justamente, né, dos fatores que foram influenciando os colonos, né, a elite colonial, a lutar pela independência das suas regiões, das suas colônias onde eles viviam. E aí vem um roteiro de atividades, ou seja, vem uma série de perguntinhas. Então, primeiro, ele pede para você citar os fatores que influenciaram a crise do sistema colonial, ou seja, que motivos fizeram com que essa elite colonial desejasse que a colônia ficasse independente. Eu já tinha comentado anteriormente. Volta o vídeo lá no comecinho que eu vou estar falando, que vai estar falando, né? Eu estou na explicação e eu estou contando o que foi motivando o pessoal a lutar pela independência. Letra B. Como a independência dos Estados Unidos influenciou os colonos espanhóis. Também acabei de falar. Os americanos foram os primeiros. Então, caiu naquela ideia lógica, naquele pensamento lógico. Se eles conseguiram, por que nós aqui embaixo, no restante da América, também não podemos conseguir? Então, foi uma mola propulsora, incentivadora. A letra C. Por que a invasão de Napoleão na França foi considerada o principal fator para a independência das colônias espanholas na América? Aqui ele fala basicamente de um fator que aconteceu na Europa que também influenciou o Brasil, não só a América Espanhola. O Napoleão, ele dominou vários países da Europa, muitos reis foram presos, ele colocou parentes para governar esses países. No caso do Brasil, por exemplo, o rei conseguiu fugir e veio para morar no Brasil. Mas, enquanto os países, a Espanha, por exemplo, o rei da Espanha foi preso e o Napoleão colocou o irmão dele para governar a Espanha. Então, durante esse período que a Espanha esteve sob o governo das autoridades do Napoleão, as colônias aqui da América ficaram meio que abandonadas. Aquele rigor, aquelas regras, aquela vigilância, né, rigorosa que existia da Espanha sobre o México, sobre a Argentina, Venezuela, Equador, Peru e todos os países aqui da América Latina, isso acabou dando uma aliviada. Porque o Napoleão não estava preocupado com as colônias da América, ele estava preocupado em querer se vingar dos países que não tinham ficado do lado dele contra o plano que ele havia criado para dominar a Inglaterra, para destruir a Inglaterra. E a Espanha foi um desses países que não quiseram ficar do lado. Ele invadiu a Espanha, prendeu a família real espanhola e pôs um irmão para governar. E relaxou com relação às colônias, nem deu bola para a América. Então, o pessoal aqui se aproveitou. Quando viu que o rei espanhol estava preso e que o governo de Napoleão estava se lixando para as colônias, o pessoal começou a se organizar e começaram a declarar as suas independências. E na letra D, ele pede para elaborar um pequeno texto falando sobre a crise do Império Espanhol e suas consequências. O Império Espanhol entrou em crise a partir do momento que eles não aderiram ao plano do Napoleão, ou seja, a partir do momento que eles não quiseram compartilhar com o Napoleão, a ficar do lado do Napoleão
contra os ingleses, a Espanha cai no buraco. Né? O Napoleão invade a Espanha, como eu acabei de falar, né? Como eu disse há pouco, e isso, de certa forma, foi um ar de alívio, deu um respiro aqui para as colônias. E isso durou alguns anos, anos suficientes para os colonos se organizarem. E assim, o Napoleão, o Império Espanhol ruim, né? O que era o Império Espanhol? Era a Espanha e todas as suas colônias da América. Tudo isso vai ruindo, porque essas colônias vão ficando independentes, vão se tornando países e o Império Espanhol vai desaparecendo. Certinho? Próximo vídeo a gente vai falar das atividades da semana 3. Aguardem!